Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade aos estudos para o concurso de professor na Prefeitura de Diadema. Lá, no conteúdo programático, vai cair o quê? Os 4 cadernos do PNAE. A gente vai começar a leitura do primeiro caderno hoje. A gente vai ler Currículo Cotidiano Escolar e Conhecimentos em Redes, caderno 1 do PNAE. Muita leitura, sim. E com relação a conhecimentos pedagógicos, outros, no caso, estou fazendo a leitura, estudando a importância do ato de lei de Paulo Freire. Em breve tem um vídeo aqui com o resumo deste. Mas agora a gente vai para a leitura, a parte pesada, mas é necessário. Se você quiser aprovação, você tem que ler tudo que está no edital. Vamos lá. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ou o famoso PNAE. Currículo na perspectiva da inclusão e da diversidade, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica e o ciclo de alfabetização. Esse é o caderno 1 do PNAE, que são 7 cadernos previstos no edital do concurso, tá bom? Estamos começando aqui com o caderno 1. Essa primeira parte aqui não importa pra gente. Sumário também não importa, a gente pode ir já pulando. Vamos começar a ler da onde interessa mesmo. Iniciando conversa, vamos começar daqui. O que ensinar, como ensinar, por que ensinar. Tais indagações preocupam educadores no momento de pensar nos modos de organização temporal e espacial da aprendizagem na e para a vida dos estudantes. Os currículos, em função das circunstâncias encontradas, fundam-se na relação de conflitos e negociações. Sendo assim, são reelaborados e recriados no cotidiano escolar, considerando as orientações no âmbito da organização oficial e a seleção de alguns saberes e conteúdos para os anos, séries e ciclos do processo de escolarização. Na primeira unidade desta formação, nos propomos a discutir os modos de organização escolar sob a égide não só das orientações legais, mas principalmente do movimento que o cotidiano escolar faz a organizar os saberes e habilidades necessários para a vida na sociedade. Nesse sentido, não poderíamos deixar de discutir e aprofundar temáticas que consideramos relevantes, tais como currículo, ciclo, avaliação e educação do campo, educação inclusiva e diversidade linguística. Ao longo dos textos, tais temáticas serão retomadas e aprofundadas com o objetivo não só de refletir sobre os conhecimentos escolares presentes nos currículos para os ciclos de alfabetização, mas também de problematizar ações didáticas dos professores que potencializam a relevância de se pensar em direitos de aprendizagem, diversidade e inclusão no cotidiano escolar. Assim, os objetivos dessa primeira unidade são refletir sobre os principais pressupostos teórico-metodológicos do currículo no contexto das diretrizes curriculares nacionais, da educação básica e acerca dos diferentes espaços, tempos de criação do currículo no cotidiano escolar, aprofundar a compreensão sobre os princípios e os fundamentos da organização escolar em ciclos, bem como fazer uma reflexão acerca dos direitos de aprendizagem do ciclo de alfabetização, aprofundar a concepção de avaliação defendida neste programa de formação continuada, bem como compreender a importância das práticas avaliativas inclusivas no currículo, refletir sobre os desafios e as possibilidades do ciclo de alfabetização para as escolas do campo, dialogando com alguns limites e perspectivas da organização curricular das escolas multisseriadas, ampliar os conhecimentos sobre a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, dialogando com práticas pedagógicas realizadas em turma do ciclo de alfabetização, compreender a importância da diversidade linguística no ciclo de alfabetização, as implicações dessa diversidade para o currículo e seus desafios na melhoria da educação básica. Aprofundando o tema, currículo, cotidiano escolar e conhecimentos em redes. Iniciando a conversa, o que entendemos por currículo? Para início de conversa, não temos a pretensão de defender uma ideia fechada de currículo, pois, concordando com Pacheco, não existindo uma verdadeira e única definição de currículo, que englobe todas as ideias relacionadas à estruturação, à organização, à realização e à avaliação das atividades educativas. Admitir-se-á que o currículo se define essencialmente pela sua complexidade,
em que tudo é tecido junto o tempo todo. Ou seja, trata-se de um conceito que não tem um sentido unívoco, pois se situa na diversidade de relações e de conceitos em função das noções que se adotam, o que implica, por vezes, alguma imprecisão acerca da natureza e do âmbito do currículo. Assim, mesmo que assumamos sua dimensão de complexidade, a discussão sobre as práticas curriculares requer, na maioria das vezes em que é realizada, uma tomada de posição em relação ao que estamos entendendo por currículo. Se partimos a princípio da etimologia, encontramos em Goodson que currículo vem da palavra latina scurrere, que se refere a curso ou pista de corrida. As implicações etimológicas são que, com isso, o currículo é definido como um curso a ser seguido, ou, mais especificamente, apresentado, sendo impossível, nesse caso, separar currículo de conteúdo a ser apresentado por estudo, segundo este autor. Nesta visão, contexto e construção sociais não são problemas porquanto por implicação etimológica. O poder de definição da realidade é posto firmemente nas mãos daqueles que esboçam e definem o curso. O vínculo entre currículo e prescrição foi, pois, forjado desde muito cedo e, com o passar do tempo, sobreviveu e fortaleceu-se. De fato, o autor nos leva a concluir que, ao associarmos currículo à pista de corrida, ficamos limitados a uma visão de currículo que o toma como trajetória. Curso a ser realizado, pressupondo etapas, sequências, estágios e comportamentos necessários de serem garantidos no desenvolvimento das metodologias e conteúdos propostos. Como observa Pacheco, o lexema currículo encerra duas ideias principais, uma da sequência ordenada e outra de noção de totalidade de estudos. Mesmo sabendo que as prescrições oficiais, isto é, os textos escritos das propostas dos órgãos oficiais, constituem elementos importantes do currículo, queremos problematizar essa visão com a intenção de tirar o foco da ideia de currículo como documento oficial e colocá-lo na de currículo como conhecimentos em redes, tecidos nos cotidianos das escolas, tendo fios e nós que não se limitam aos espaços físicos destas, mas se prolongam para além delas, enredando os diferentes contextos vividos pelos sujeitos praticantes, isto é, por todos aqueles que vivem e praticam esses cotidianos escolares. Alves e outros defendem que, ao participarem da experiência curricular cotidiana, mesmo que supostamente seguindo materiais curriculares pré-estabelecidos, professores e alunos tecem alternativas práticas com os fios que as redes das quais fazem parte, dentro e fora da escola, lhes fornecem. Sendo assim, podemos dizer que existem muitos currículos em ação nas escolas, apesar dos diferentes mecanismos homogeneizadores, nas palavras dos autores. Infelizmente, boa parte de nossas propostas curriculares tem sido capaz de incorporar essas experiências, pretendendo pairar acima da atividade prática diária dos sujeitos que constituem a escola. Inverter o eixo desse processo significa entender a tessitura curricular como um processo de fazer aparecer as alternativas construídas cotidianamente e já em curso. Alves Oliveira, ao discutir os processos de criação de currículos nos cotidianos das escolas pelas práticas de professores e alunos, ajuda-nos a argumentar sobre a importância de evidenciarmos as artes de fazer daqueles a quem foi reservado o lugar da reprodução ou de implementação dos programas, projetos e propostas curriculares prescritivas, assumindo de modo contrário uma perspectiva para pensar o currículo também a partir do que de fato acontece nas escolas. A referida autora argumenta que o cotidiano aparece como espaço privilegiado de produção curricular, para além do previsto nas propostas oficiais, especificamente no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem, as formas criativas e particulares através das quais professoras e professores buscam o aprendizado de seus alunos avançam muito além daquilo que poderíamos captar ou compreender pela via dos textos que definem e explicam as propostas em curso. Cada forma nova de ensinar, cada conteúdo trabalhado, cada experiência particular só pode ser entendida como ao conjunto de vida dos sujeitos de interação, sua formação e a realidade local específica.
com experiências e saberes anteriores de todos, entre outros elementos da vida cotidiana. E em nossa proposta de pensar o currículo como conhecimentos em redes, faz-se necessário não assumir uma contraposição dicotômica entre prescrições curriculares formais, oficiais e currículos realizados cotidianos das escolas. De fato, entendemos que nos cotidianos escolares, os currículos realizados ou praticados ou em redes se expressam como possibilidades potentes para a problematização e ampliação dos discursos sobre currículo, incluindo as propostas prescritivas oficiais, entre tantos outros fatores que são determinantes na tessitura dessas redes. Macedo ajuda-nos nessa defesa ao dizer que, muito embora a distinção entre currículo formal e currículo vivido tenha surgido para ampliar o sentido dado ao currículo, trazendo para ele a cultura vivida na escola. A forma como a articulação vem sendo feita tem implicações políticas que precisam ser consideradas, como problematiza a autora. Dentre as consequências estão o fortalecimento da lógica do currículo como prescrição e o privilégio de uma concepção linear do poder. Nesse sentido, de acordo com uma abordagem alternativa, Macedo propõe que o currículo seja pensado como uma arena de produção cultural, para além das distinções entre produção e implementação, entre formal e vivido, entre cultura escolar e cultura da escola. O argumento da autora, com o qual concordamos, é o de que o currículo é um espaço-tempo de fronteira, no qual as questões de poder precisam ser tratadas de uma perspectiva de poder menos hierárquica e vertical. Isso implica pensar outra forma de agência, capaz de dar conta de hegemonias provisórias e da superação da lógica da prescrição nos estudos sobre política curricular. Outro aspecto que consideramos de fundamental importância nessa discussão tem a ver com o que defende Oliveira, a partir de Santos. É preciso que se assuma a dimensão político-epistemológica dos currículos em redes tecidos no cotidiano das escolas, entendendo que justiça global não é possível sem justiça cognitiva, segundo a autora. Isso significa que se desejamos trabalhar por e reconhecer as experiências de emancipação social, precisamos associá-las à crítica e à possível formulação de novas premissas epistemológicas que incorporem a validade e a legitimidade de diferentes saberes, práticas e modos de estar no mundo, superando a hierarquização hoje dominante entre uns e outros e viabilizando processos interativos entre os diferentes que não os tornem desiguais. Assim, problematizar os currículos em redes das escolas, tendo em vista a elaboração de outros discursos para o campo do currículo, implica, como defende Guimarães, buscar caminhos que nos possibilitem compreender a existência cotidiana sem exigir nossa renúncia diante do que ela nos oferece. E, além disso, reconhecer a necessidade de um retorno à existência e à linguagem de todo dia, buscando reavivar o contato com aquilo que, na vida comum, irrigado pelo fluxo de narrativas, passa despercebido de tão evidente, ou então só se deixa ver na remissão incessante de um texto a outro, de uma narrativa a outra. Implica ainda assumir os cotidianos escolares a partir das redes de relações que aí são partilhadas, as quais, em referência aos nossos marcos teóricos, incluem tanto os usos quanto as negociações, traduções e mímicas que se enredam nas redes de saberes fazeres. Como afirma Alves, entendo que os seres humanos, em suas ações e para se comunicar, estão carregados de valores que reproduzem, transmitem, mas também criam. Assim, em um mesmo processo, vão ampliando os que lhes é imposto pela cultura dominante com os produtos técnicos colocados à disposição para consumo. E, em contrapartida, vão criando modos de usar e conhecer o invento técnico, fazendo surgir tecnologias e possibilidades de mudanças tanto dos artefatos técnicos como das técnicas de uso, contrariando o veto e a censura que a ciência dirige aos
saberes fazeres, cotidianos narrativos, como afirma Guimarães. A visão de currículo aqui defendida opta por também escutar o comum, dar atenção às palavras cotidianas dos sujeitos das escolas, buscando pensar com eles e não para eles as diferentes situações vividas nos processos de ensino-aprendizagem, como defende Guimarães. Compreender a vida social e não julgá-la foi a atitude adotada, construindo por saberes implícitos e animados por sentimentos compartilhados, dedicados às pequenas coisas da vida, gestos, falas habituais, objetos e lugares conhecidos, afetos e paixões partilhados. O cotidiano, em seu burburinho incessante, sua proposta mundana, feita certamente de repetição, mas também de insistente e muitas vezes imperceptível invenção, foi acompanhado à maneira de um fluxo, ora contínuo, ora interrompido, em suas diferentes manifestações significantes. Continuando a conversa sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, as discussões do currículo e a perspectiva de inclusão. O texto das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, com base em Moreira e Candou, problematiza as diversas definições atribuídas ao termo currículo, a partir da concepção de cultura como prática social. Nesse sentido, no texto do documento em questão está presente a ideia de que, em vez de apresentar significados intrínsecos, como ocorre, por exemplo, com as manifestações artísticas, a cultura expressa significados atribuídos a partir de uma linguagem. Com isso, para os autores, a cultura também se refere às experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para contribuir às identidades dos estudantes. A partir, então, da delimitação da noção de cultura, Moreira e Candou vão definir currículo como um conjunto de práticas que proporcionam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribui intensamente para a construção de identidades sociais. Para os autores com base em Moreira e Silva, o currículo se constitui em um dispositivo de grande efeito no processo de produção das identidades dos sujeitos que atuam nos espaços escolares, estando diretamente implicado na criação, recriação, contestação e transgressão. Com isso, a fonte em que residem os conhecimentos escolares não são as práticas socialmente construídas, segundo os autores. Essas práticas se constituem âmbitos de referência dos currículos, que correspondem às instituições produtoras do conhecimento científico, universidades e centros de pesquisa, ao mundo do trabalho, aos desenvolvimentos tecnológicos, às atividades desportivas e corporais, à produção artística, ao campo da saúde, às formas diversas de exercício da cidadania, aos movimentos sociais. Nessa discussão, é importante destacar que a visão de currículo proposta por Moreira e Candou, presente no texto das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, possui um aspecto que muito nos interessa, a saber, a ideia de que as políticas curriculares não se restringem aos documentos escritos. Os autores em foco entendem que esses documentos precisam ser pensados em relação aos processos de planejamento vivenciados nos múltiplos espaços e nas múltiplas singularidades da educação mais ampla, como está no texto das diretrizes. Toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes, campo conflituoso de produção de cultura, de embate entre propostas concretas, concepções de conhecimento e aprendizagem, formas de imaginar e perceber o mundo. Assim, as políticas curriculares não se resumem apenas a propostas e práticas enquanto documentos escritos, mas incluem os processos de planejamento vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por múltiplas singularidades no corpo social da educação. Recorrendo a Lopes, o documento reitera a ideia de que assumir que o conceito de currículo implica instâncias para além das prescrições oficiais não pode ter por consequência desconsiderar o poder privilegiado que a esfera governamental possui
na produção de sentidos nas políticas, pois as práticas e propostas desenvolvidas nas escolas também são produtoras de sentidos para as políticas curriculares. Os efeitos das políticas curriculares no contexto da prática são condicionados por questões institucionais e disciplinares que, por sua vez, têm diferentes histórias, concepções pedagógicas e formas de organização expressas em diferentes publicações. As políticas estão sempre em processo de vir a ser, sendo múltiplas as leituras possíveis de serem realizadas por múltiplos leitores, em um constante processo de interpretação das interpretações. Ao afirmar que, na conceituação de currículo, as fronteiras só podem ser demarcadas quando admitidos a ideia de currículo formal, isto é, só no caso de definir currículo como prescrição escrita, é que poderíamos identificar alguns de seus limites. O texto das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica aponta para a necessidade de considerarmos que as reflexões teóricas sobre currículo implicam ter como referência os princípios educacionais garantidos à educação formal e, nesse caso, como adverte o texto, os princípios educacionais garantidos à educação formal estão orientados pela liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o conhecimento científico, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assim como a valorização da experiência extra-escolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. O destaque dado no texto aos princípios educacionais garantidos à educação formal tem por objetivo fortalecer a ideia de que a escola de educação básica precisa ser assumida como espaço potente e coletivo de inclusão, favorecendo o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos no relacionamento entre si e com as demais pessoas. Nesse sentido, a escola se constituiria como espaço-tempo de diferentes aprendizagens coletivas, entre as quais a valorização da riqueza das raízes culturais próprias das diferentes regiões do país que juntas formam a nação, contribuindo assim para a ressignificação e a recriação da cultura herdada e ainda viabilizando a reconstrução das identidades culturais, aprendendo a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do país. Toda essa argumentação diz respeito, sobretudo, aos múltiplos processos de inclusão que precisam ser fomentados e realizados nos cotidianos dessas escolas. Cabe, pois, à escola, diante dessa sua natureza, assumir diferentes papéis no exercício da sua missão essencial, que é a de construir uma cultura de direitos humanos para preparar cidadãos plenos. A educação destina-se a múltiplos sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes, a socialização e o confronto do conhecimento segundo diferentes abordagens exercidas por pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos socioculturais e da cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é preciso fazer da escola a instituição acolhedora, inclusive, pois essa é uma opção transgressora, porque rompe com a ilusão da homogeneidade e provoca quase sempre uma espécie de crise de identidade institucional. Finalizando por hora a conversa ou sobre a complexificação da noção de currículo a partir de suas relações com a cultura, tendo por consequência o direito à aprendizagem. As questões trazidas no início dessa conversa sobre o que entendemos por currículo, enredadas à leitura das diretrizes curriculares nacionais gerais de educação básica, motivam-nos a problematizar o próprio texto das diretrizes quando considera a necessidade de se pensar a instituição escolar como um espaço-tempo no qual acontecem desencontros de expectativa, mas também acordos solidários norteados por princípios e valores educativos pactuados por meio do projeto político-pedagógico concebido segundo as demandas sociais e aprovado pela comunidade educativa. Complementando essa discussão, o texto ainda defende que, por outro lado, enquanto a escola se prende às características de metodologias tradicionais com relação ao ensino e aprendizagem como ações concebidas separadamente,
as características dos seus estudantes requerem outros processos e procedimentos, em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo indissociável. Os estudantes, entre outras características, aprendem a receber informação com rapidez, gostam do processo paralelo de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes de ler o texto, enquanto os docentes creem que acompanham a era digital apenas porque digitam e imprimem textos. Tem e-mail, não percebendo que os estudantes nasceram na era digital. Nossa problematização se coloca em termos da impossibilidade de se pensar a escola, o singular, e ainda possível de existir, alheia aos próprios processos de construção de seus sujeitos praticantes. Isto é, como uma entidade absoluta, imune às múltiplas redes de relações, negociações, traduções e hibridizações culturais vividas por esses sujeitos. Como consequência, precisamos nos posicionar contrários às análises que insistem em situar as escolas em outras temporalidades que não a do mundo contemporâneo. O fato de a instituição escolar ter surgido no século XVIII não pode significar pensá-la de modo atemporal e fora dos processos culturais e da produção das redes de subjetividades tecidas em seus múltiplos espaços-tempos cotidianos na sociedade contemporânea. Ao invés de se pensar escolas como instituições ainda situadas no passado, nos empenhamos em assumi-las como multiplicidades de espaços-tempos que se constituem na imanência da sociedade contemporânea, isto é, em meio às redes cotidianas de saberes-fazeres tecidas por seus sujeitos praticantes e que se atualizam a cada dia. Essa visão fortalece a defesa que fizemos no início desse texto, a saber, a de pensar o currículo em sua complexidade, sendo diariamente tecido pelos educadores e pelos alunos nas redes de conhecimentos com as quais convivem e atuam, reforçando a ideia presente no próprio texto das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, quando postulada uma escola em que a cultura, a arte, a ciência e a tecnologia estejam presentes no cotidiano escolar desde o início da educação básica. Silva, ao discutir os estudos culturais, defende a possibilidade de se pensar os cotidianos escolares como multiplicidade de conhecimentos. Para o autor, a importância de se conceber o currículo como inspiração nessa teorização estaria, de fato, de as diversas formas de conhecimento serem, de certa forma, equiparadas. Assim, não há separação rígida entre o conhecimento tradicionalmente considerado como escolar e o conhecimento cotidiano das pessoas envolvidas no currículo. Assim, ao articularem os saberes cotidianos aos escolares, os estudos culturais nos impulsionam a pensar o currículo para além dos textos prescritivos oficiais, envolvendo-o nos domínios das redes de saberes-fazeres dos cotidianos escolares tecidos em meio a todo um campo de significação cultural. Constituindo-se em redes de significações, os currículos possuem a dimensão de processo que não pode ser desconsiderada, sendo realizados por pessoas encarnadas em determinados contextos sociais, históricos, culturais, políticos e econômicos que se interpenetram e se influenciam mutuamente. Para Silva, de forma talvez mais importante, os estudos culturais concebem a cultura como um campo de luta em torno da significação social. A cultura é um campo de produção de significados, no qual os diferentes grupos sociais situados em posições diferentes de poder lutam pela imposição de seus significados à sociedade mais ampla. Cultura é, nessa concepção, um campo contestado de significação. Alves também nos ajuda nessa argumentação ao ponderar sobre a relação entre questões curriculares e a questão da cultura. Para a autora, articular questões entre currículo e cultura indica a necessidade de se interrogar as diferenças entre o que se produz nas escolas como conhecimento e o que é produzido fora dela como tal, em especial nas ciências. Que possibilidades de interinfluência se colocam entre o que é desenvolvido pelas escolas e o que é tecido nos espaços-tempos fora dela? No sentido de buscar respostas ainda que parciais para as questões anteriores, Alves recorre a Lopes, para quem
é questionável estabelecer uma hierarquia de saberes e culturas, tanto quanto conceber uma unidade de pluralidade cultural. Admitir a pluralidade de culturas é admitir não só a pluralidade e a descontinuidade da razão, mas também admitir a divisão do trabalho na sociedade de classes. É conceber culturas dominante e dominada como mescla ambígua e contraditória de repressão e libertação, reprodução e resistência. Finalizando por hora, nessa conversa, pensamos ser oportuno trazer a discussão sobre o que temos chamado de direito de aprendizagem. Se estamos entendendo o currículo como um processo que se realiza nos cotidianos escolares em meio às multiplicidades das redes de saberes fazeres, que são tecidas nas relações entre os sujeitos que lá estão, é preciso suspeitar da ideia de que existem alunos com dificuldades ou problemas de aprendizagem. De fato, se estamos assumindo as redes cotidianas de saberes fazeres como referências às discussões do currículo, então a questão das dificuldades ou dos problemas em aprender não pode ser atribuída ao sujeito de forma isolada. O conhecimento não é, nessa dimensão das redes, uma propriedade ou uma característica do indivíduo no singular, mas condição de vida da existência das relações entre esses indivíduos, sujeitos cotidianos complexos e encarnados. Partindo das discussões de Maturana e Varela, Asman observa que as biociências descobriram que a vida é basicamente uma perspectiva de processos de aprendizagem. Seres vivos são seres que conseguem manter-se de forma flexível e adaptativa à dinâmica de continuar aprendendo. Afirma-se até que processos vitais e processos de conhecimento são, no fundo, a mesma coisa. Assim, no lugar da ideia de dificuldade ou problema de aprendizagem, que, como já dito, só se sustenta numa perspectiva da individualidade singular, propomos e defendemos a ideia de que cada um de nós possui diferentes possibilidades de tessitura de conhecimentos e, nesse sentido, temos garantido como condição humana o direito de aprender, como temos defendido em outras ocasiões, entendendo os sujeitos praticantes das escolas como enheredados por diferentes contextos da vida, por diferentes redes de sentidos culturais, por diferentes processos de subjetivação. Não há como negar que suas possibilidades de conhecimentos estão relacionadas às relações entre esses contextos, cabendo à escola ampliar cada vez mais e de ponto de vista étnico, estético, político essas possibilidades, como afirma o próprio texto das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. No Projeto Nacional de Educação, tanto a escola de tempo integral quanto a de tempo parcial, diante de sua possibilidade educativa, social e legal, assumem a aprendizagem compreendendo como ação coletiva conectada com a vida, com as necessidades, possibilidades e interesses das crianças, dos jovens e dos adultos. O direito de aprender é, portanto, intrínseco ao direito à dignidade humana, à liberdade, à inserção social, ao acesso aos bens sociais, artísticos e culturais, significando direito à saúde em todas as suas implicações, ao lazer, ao esporte, ao respeito, à integração familiar e comunitária. Aqui termina essa primeira parte do caderno, né? Já vem aqui as referências, depois a gente continua aqui no ciclo de alfabetização e direitos da aprendizagem. A gente terminou aqui a parte do currículo e, pelo que você percebe no texto, os autores, aqui né, o currículo, os autores, foi um emaranhado aqui de opiniões, e há um consenso de que o currículo precisa, de certa forma, dialogar com a cultura dos alunos, a cultura das comunidades. Então, eu vejo como um ponto central essa necessidade do currículo, o currículo escolar que atualmente é muito tradicional, ter maior flexibilidade e adentrar e trazer, de certa forma, a cultura para dentro desse currículo escolar. Foi mais ou menos isso que eu entendi dessa primeira leitura, e a gente continua concluindo. Eu disse, acabou cortando o vídeo, vamos dar continuidade na próxima leitura. Aí a gente vai ler Ciclo de Alfabetização e Direitos de Aprendizagem. Então, esta é a próxima leitura. Vou tentar fazer um vídeo só, vai ficar extenso, sim, porque é da página 19 até a página 31, mas vou tentar fazer tudo num vídeo só. E depois a avaliação da alfabetização
educação do campo, aí vai indo, tá certo? Te aguardo na próxima leitura. Até a próxima. Valeu!